sobre um instrumento. Quem tiver com os fones ligados, vamos desligar para não dar ruído. Só... Vou deixar os irmãos fechar para nós começar. Então, veja bem, irmãos. Nesse vídeo, eu quero estar falando de um instrumento que Satanás está usando há muito tempo para poder atacar o Criador, para poder perseguir a Yahusha, perseguir o seu povo e profanar e corromper as verdades do Eterno. Que instrumento é esse que Satanás tem usado há muitos e muitos anos? Ele tem usado o Império Romano. Se você não pesquisou sobre o Império Romano, seria bom você pesquisar. Os livros, em qualquer colégio aí, nas Barças, você consegue ver livros de história, você vai entender muito sobre o Império Romano, sobre as guerras que o Império Romano causou sobre a Terra. E aí eu quero estar falando, então, sobre esse instrumento que Satanás tem usado há muitos anos para poder atacar o Criador, perseguir a Yahusha, perseguir o povo do Eterno, corromper as suas verdades e diversas coisas o Império Romano tem feito. Eu quero estar falando sobre isso. Então, veja bem, irmãos. O Império Romano ele surgiu por volta do ano 700 antes do Mashiach. E ele se tornou um instrumento na mão de Satanás para poder atacar o Eterno e a sua obra. O Império Romano, quando nós olhamos nas Escrituras, tudo que não presta vem do Império Romano. Tudo que não presta vem do Império Romano. Por isso que o Império Romano foi usado por Satanás para poder corromper toda a obra do Criador na Terra. Então, tudo que não presta vem do Império Romano. E tudo que vem do Império Romano, eu já falei em vários vídeos aqui, tudo que vem do Império Romano tem que ser lançado fora. Tem que ser lançado fora. Nesse vídeo, os irmãos vão entender da onde o Eterno nos tirou. Os irmãos vão entender a libertação que o Eterno nos deu. O Eterno nos libertou de tudo que o Império Romano trouxe para poder profanar a obra do Eterno. Então, veja bem, irmãos. Uma das primeiras coisas que eu vejo na Escritura são diversas questões, mas eu vou pegar alguns pontos aqui. Uma suposição, quando nós lemos na Escritura, nós vemos ali, Apocalipse 17, fala das 7 cabeças. E aí, Apocalipse 17, versículo 9, fala que as 7 cabeças ali que tá sobre a besta, que é o Império Romano, porque o Império Romano ele é comparado como uma besta. O anticristo também é comparado com uma besta, mas o Império Romano também é comparado com uma besta. E ali fala sobre 7 cabeças que estão sobre essa besta, sobre o Império Romano. As 7 cabeças ali diz que são 7 reis. Quem são esses 7 reis? São 7 imperadores, eu já falei sobre isso, que governaram o mundo e que há de governar. 6 imperadores já se passaram. Falta surgir agora o último imperador. Ele é conhecido como anticristo, como antimachia, como filho da perdição. Então, só por aí nós já conseguimos ver que surgiram e vai surgir agora o último. 7 cabeças, 7 imperadores. Mas de onde eles vêm? Do Império Romano. Então, veja bem, irmãos, tudo que não presta vem do Império Romano. Esses imperadores, eles fizeram coisas horrendas sobre a face da terra. Foi os imperadores que perseguiu os judeus, os Yaldinhas. Foi os imperadores que perseguiu Yahusha e mandou matar Yahusha, pregou Yahusha lá no madeiro, os imperadores do Império Romano. Foi os imperadores que jogou os crentes na arena para os leões comer. Mas os imperadores, eles vieram de onde? Do Império Romano. E o último imperador que vai surgir agora, que já surgiu, que nós já sabemos até quem é, tudo aponta para ele, que está lá na Europa, está lá na França, esse último imperador vai fazer a mesma coisa. Vai perseguir a igreja do Mashiach, aonde ele tiver alcance, ele vai perseguir e vai matar. Vai mandar decepar a cabeça, vai fazer igual na época dos outros imperadores. Então, o que acontece, irmãos? As 7 cabeças ali mostram que elas surgem no Império Romano. Então, tudo que vem do Império Romano não presta. Do Império Romano veio a grande prostituta, que está no Apocalipse 17, que hoje nós sabemos que é a Igreja Católica. A prostituta que está assentada sobre 7 montes. Essa prostituta é uma cidade, está se referindo ao Vaticano. Está assentada sobre 7 montes.
Capitolino, Avelino, Esquirinal, Viminal. Se você pesquisar, você vai ver o nome dos 7 montes, aonde se localiza a Igreja Católica, o Vaticano, se localiza sobre esses 7 montes. Então, a Igreja Católica, a grande prostituta, a grande meretriz do Apocalipse 17, ela vem do Império Romano, veio do Império Romano e está aí até hoje. Por isso que é conhecido como Igreja Católica Apostólica Romana, porque vem do Império Romano. Então, tudo que não presta vem do Império Romano, porque o Império Romano é um instrumento usado por Satanás para poder atacar o Criador, perseguir os servos do Criador e profanar as verdades do Criador. Essa mulher, essa prostituta, a Igreja Católica, ali diz que ela está embriagada com o sangue do santo e das testemunhas de Auschwitz. O que é isso? Ela apoiou Adolf Hitler. É só ler o livro de história que as pessoas vão ver. Você que está me vendo aí pela primeira vez, não acredita no que eu estou falando. Vai lá e pesquisa nos livros de história e veja se o que eu estou falando está correto ou não. Então, a Igreja Católica, ela perseguia os crentes. Ela mandou matar na Inquisição milhares de crentes, jogava eles de cima de pau a pique, derretia estanho no ouvido deles. Todos aqueles que não eram católicos tinham que morrer. A Igreja Católica apoiou Adolf Hitler. Então, tem até os instrumentos que foram usados na Inquisição. Se você entrar na internet, você vai ver as fotos dos instrumentos. Então, a grande meretriz, a prostituta, a Igreja Católica, ela vem de onde? Do Império Romano, Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo que vem do Império Romano não presta. E Auschwitz disse assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher misturou no meio da farinha, até que tudo ficasse fermentado. O fermento são as heresias que a Igreja Católica introduziu para dentro das Escrituras, fermentou a palavra do Eterno. No livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 6, diz assim, capítulo 5 e versículo 6, capítulo 30, versículos 5 e 6. Diz assim, toda a palavra do Criador é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado como mentiroso. Então, a palavra do Eterno ela é pura, porém, a mulher misturou fermento na palavra do Eterno, colocou a mentira junto com a verdade. Ela fermentou tudo, mas hoje ela está sendo desmascarada. Tudo que vem do catolicismo romano hoje caiu por terra. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos que o Eterno nos tirou desse sistema babilônico, desse sistema imundo, que foi colocado pelo Império Romano, essa prostituta, a Igreja Católica. No livro de Apocalipse 17, diz que ela está, na sua mão tem uma taça, e dentro dessa taça são as suas abominações, com as quais ela embriagou os habitantes da terra. Os habitantes da terra estão embriagados com a doutrina da Igreja Católica. Ela trouxe várias heresias, criou várias heresias no decorrer da sua história e profanou a palavra do Eterno com as suas heresias, com as suas mentiras. Então, tudo que vem do catolicismo romano, tudo que vem do Império Romano tem que ser rejeitado. Por isso que nós não aceitamos o nome Jesus. Jesus vem do latim, Iesus. Iesus significa isto é porco. No latim, Ies significa isto é. Jesus significa porco, suíno, javali. Então é um nome profano. Esse nome Jesus vem do latim. Yahushua não, Yahushua vem do hebraico. Yahushua vem lá da Terra Santa, lá da terra de Israel. Ele era um hebreu, ele não era um romano. Então, Jesus é um romano. Está fora, rejeita Jesus, sai fora. Jesus não é o Machia que desceu e morreu no madeiro lá na Terra Santa, não. Jesus é um ídolo criado pela Igreja Católica. Então, é difícil ouvir isso? É. Mas pesquisa aí, assista os nossos vídeos aí, onde nós mostramos aí que Jesus é o porco, o Deus porco colocado por Roma, colocado pela Igreja Católica. Foi Roma, foi o Império Romano que introduziu Jesus, através de Constantino e através daqueles nicolaítas que foram colocados dentro da Igreja Católica. Os nicolaítas foram colocados pelo Império Romano. O que é nicolaítas? Eu já falei, vem da palavra Nicolaus, duas palavras no grego, Nico e Laus. Nico significa subjugar e Laus significa o povo leigo. Então, até os nicolaítas, até a hierarquia, papa, bispo, arcebispo e cardeais, uma hierarquia foi criada dentro da igreja. Uma hierarquia foi criada dentro da igreja pelo Império Romano, através de Constantino. Então, o Império Romano criou os nicolaítas, que Yahushua condena no Apocalipse.
Então, tudo que não presta, se os irmãos olhar, vem do Império Romano. Tudo que não presta vem do Império Romano. A palavra do Eterno, ela é pura. Mas os dogmas que está sendo seguido aí hoje pelas igrejas evangélicas e pelo catolicismo romano, veio do Império Romano. Então, tudo tem que ser lançado fora, porque Satanás tem usado esse Império Romano para poder atacar o Criador, a sua obra, atacar o povo do Criador, profanar a sua palavra. Então, tudo tem que ser rejeitado. Antigamente, eu achava que pelo menos o nome Jesus prestava, mas aí até eu descobri que nem o nome Jesus não presta. Então, hoje eu entendo plenamente que tudo que vem da Babilônia não presta. Por quê? Porque se você olhar lá no Velho Testamento, lá tinha uma Babilônia lá, aquela Babilônia lá que foi usada por Satanás, lá, que veio lá da Torre de Babel, aquela Babilônia, ela criou ídolos para Israel adorar. Até no calendário de Israel eles colocou um ídolo, a Babilônia colocou um ídolo, mudou os nomes. Ela é perita para mudar nomes, Babilônia. Por que eu estou falando Babilônia? Porque a Igreja Católica ela é chamada de Babilônia no livro de Apocalipse 17, e Apocalipse 18 fala a grande prostituta, a Babilônia, a grande Babilônia, a mãe das abominações da terra. Então, lá no Velho Testamento tinha uma Babilônia. Essa Babilônia lá, o que ela fazia? Mudava nomes. Ela mudou no calendário do Eterno lá, ela colocou o Deus Tamuz. Se você olhar no calendário aí, você vai ver no calendário. Deixa eu ver se eu tenho aqui, não sei se eu estou como... Se eu tiver como anfitrião aí, os irmãos me falam. Eu posso até colocar nas fotos. Se não tiver, também não tem problema, não. Mas veja bem, irmãos. Ela mudou o nome. Conseguiu colocar? Eu vou colocar agora. Beleza. A irmã vai colocar aqui, eu vou usar algumas imagens aqui no decorrer. Tá, mas você tem que ficar ligado aí se alguém pedir para entrar. Só tem que aceitar. Tá, tá. Aqui, irmão, vou colocar aqui agora algumas imagens. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Porque tudo que nós falamos aqui nas lives, nós mostramos os documentos. Então é bom eu colocar aqui o documento para os irmãos verem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Quer ver aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, aqui, ó. Na tela aí, os irmãos podem ver do lado aí, ó, Tamuz. Se os irmãos forem no livro de Ezequiel, capítulo 8, os irmãos vão ver lá que Tamuz é um deus da Babilônia. Esse hexagrama aí, ó, com 6 pontos, eles falam que é a estrela de Davi, mas isso aí nunca foi a estrela de Davi. Isso aí é um símbolo que pertence a Satanás. A 6 pontos é o número, representa o número da besta. Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para os irmãos verem aqui, quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó. Abre aqui. Olha aí, ó, no boné do Papa e o hexagrama aí. Por que aí ele já está aí já no boné do Papa? Porque tudo vem da antiga Babilônia. Toda essa corrupção vem da antiga Babilônia. Então, no decorrer da história, quer ver se eu colocar mais um outro documento aqui na tela? Eu não vou ler os versículos para nós não tomar tempo, tá, irmão? Mas aí quem quiser anotar os versículos na hora que eu for falando aqui, vocês podem anotar. Por exemplo, aí, ó, a Trindade. Já falei nisso em outro vídeo, só que a live que nós estávamos fazendo, ela caiu. Então, vou mostrar novamente. A Trindade é o mistério central da fé cristã. Foi colocada de 2 vezes. Lá embaixo fala, o dogma da Trindade se definiu em 2 etapas. No primeiro concílio de Nicéia, em 325, e no primeiro concílio de Constantinopla, no ano 381. No ano 381 foi definido o dogma da Trindade. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque a Trindade ela é uma aberração. O Eterno não é constituído de 3 pessoas. O Eterno, ele é um, e o seu nome é Ial. Não existe 3 seres eternos. O Filho não é o próprio Pai que se encarnou e veio na Terra. O catolicismo romano e as denominações evangélicas pregam que o Filho é Deus encarnado na Terra. Isso é heresia. Colocado quando, Romeu? Deixa eu admitir uma pessoa aqui. Ó. Então, veja bem, irmãos. Foi colocado quando? Vou voltar para a irmã aqui, porque eu não vou usar mais nenhuma imagem. Não. Deixa eu voltar aqui. Como é que eu faço aqui para voltar aqui? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Para me voltar, eu entro aonde, irmã? Aqui. A live é assim mesmo. É mais, né? Para você voltar o rosto? Para voltar para o anfitrião para você. O irmão vai nos participantes. Aí aperta em cima do meu nome, sim, aí dá a opção lá de pôr anfitrião, rosto. Você clica aqui em cima.
Deixa eu... Ah, tá. Ativar. Participantes. Colocar... Vai estar escrito... tornar anfitrião. Achei. Isso, achei. Beleza. Aí. Então veja bem, irmãos. No ano 325, foi declarado que o Filho era Deus encarnado. Vem de onde? Do Império Romano. Através de quem? Através de Constantino. Mas o Filho, então, não é Deus encarnado? Não, nunca foi. Os apóstolos sempre pregou que ele era homem, 100% homem. O apóstolo Paulo, apóstolo falou, há um só Criador, que é o Pai. Um só mediador entre o Criador e os homens. E Yahshua, o homem. Então, ele era 100% homem. Ele não era um Deus encarnado. Quem fez isso foi o Império Romano, através de Constantino. Em que ano? No ano 325. Depois, no ano 381, fez o quê? Criou a doutrina da Trindade, falando que o Eterno é constituído de 3 pessoas. Não, só tem um ser que é eterno, é Yahweh dos Exércitos. Os outros, tudo foi criado por meio do seu Filho. Primeiro ele criou o Filho, depois, por meio do seu Filho, ele criou todas as demais criaturas. Mas o próprio Filho é uma criatura de Yahweh. Então, não é o próprio Eterno. Não existem 3 seres que existem por toda a eternidade, que não tem princípio. Não, só um, Yahweh. Então, isso aí, essa doutrina da Trindade veio do catolicismo romano. Para quê? Para corromper e profanar a palavra do Eterno. Então, tudo, irmãos, tudo que vem do catolicismo romano ou do Império Romano tem que ser lançado fora. A Bíblia que nós temos hoje, principalmente essa aqui, ó, Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais. Por que ela tem 7 livros a mais? Porque o ajuntamento dos livros, quem ajuntou esses livros aqui e falou, esse presta, esse presta, esse não presta, esse presta. Quem fez isso foi a Igreja Católica. Ela que escolheu esses livros. Ela escolheu esses livros. Então, esses 7 livros a mais não vale nada. Vou lançar mais um. O 4º evangelho, que foi João e Yohanan que escreveu, herético. Então, a Igreja Católica, ela fermentou, ela juntou livros que não valem nada com livros inspirados pelo Espírito do Eterno. Por isso que ela fala que ela fermentou a palavra do Eterno, colocou o fermento no meio da farinha. E aí, o que acontece, então, irmãos? Tudo que vem do catolicismo romano tem que ser lançado fora, porque não presta. Corrompe a Igreja do Mashiach, fermenta ela por completo. Outra questão, o batismo, a imersão. Mateus capítulo 28, aquele versículo, ide por todo mundo batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um acréscimo feito por um monge da Igreja Católica. Se você pesquisar, você vai achar documentos mostrando que foi um acréscimo. Mas como é que você pode provar que é um acréscimo? As próprias Escrituras desmascaram esse versículo por completo. Mostra que ele é um fermento. Como se você vai fazer isso? Basta você pegar o rodapé da Bíblia de Jerusalém, lá vai estar escrito assim, ó, sabe-se que no princípio os apóstolos batizavam, emergiam as pessoas no nome do Filho. Não era no nome de 3 pessoas, não. Era no nome do Filho. Por quê? Porque não existe 3 nomes. Só existe 2 nomes. Yahweh e Yahshua. Yahweh e Yahshua. Então, é 2 pessoas. Mas eu tenho que emergir no nome das 2? Não, você vai emergir no nome do Filho, Yahshua. E automaticamente você vai estar recebendo o nome do Pai, porque o nome do Pai está contido no nome do Filho. Yahweh é o nome do Pai. Yahshua é o nome do Filho. Yahshua significa Yahweh salva. Yahweh é a salvação. O Pai salva através do Filho. Para provar que não existem 3 nomes e que não se deve batizar no nome de 3 pessoas, você vai lá no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4, diz assim, quem criou todas as coisas? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. 2 nomes, não tem 3 nomes. Então, o versículo que está em Mateus foi acrescentado, batizar no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. E Espírito Santo não é nome. Espírito Santo é um título. Posso falar Espírito Santo ou eu posso falar Santo Espírito. É um título. Por quê? Porque é o Espírito do Eterno, não é uma terceira pessoa. Outro versículo, Apocalipse 3, versículo 12, fala assim, e Yahshua fala assim, na testa do vencedor eu vou escrever o meu nome e o nome do meu Pai. 2 nomes. Apocalipse 14, versículo 1 fala assim, viu 144 mil no Monte Sião, na testa deles estava escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Então, como é que eu vou batizar no nome de um terceiro se não existe o nome do terceiro? Não existe um terceiro, porque não existe trindade. Só existe um Criador do universo, Yahweh dos Exércitos. É por isso que quando você vai no livro de Atos, agora se os irmãos quiserem anotar, os irmãos podem anotar aí.
Eu não vou ler essas passagens todas, porque senão vai tomar muito tempo. Mas aí, quem que tiver em casa, quiser anotar, vai ver que o que nós estamos falando aqui está muito bem documentado e provado. Atos capítulo 2, versículo 38, mostrando que a imersão é feita no nome do Filho. Não é feito no nome de 3 pessoas, não é feito no nome de uma pessoa. Que pessoa é essa? Yahshua, o Filho do Eterno. Atos 2,38 fala assim: arrependei-vos e sejam batizados no nome de Yahshua, o Mashiach. Atos capítulo 8, versículo 12 ao 38, fala assim: e eles foram batizados no nome de Yahshua, no nome do Filho. Atos 10:48 fala: eles foram batizados no nome de Yahshua. Então, são várias passagens. Atos 19 também fala. Aí você chega no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, Paulo fala assim: ó, todos nós que fomos sepultados com Yahshua no batismo, fomos sepultados na sua morte. Olha o que Paulo está falando. Todos nós que fomos sepultados com Yahshua no batismo, fomos sepultados com ele na sua morte. Por que sepultado? Porque quando você vai no cemitério, enterra uma pessoa, não fica nada de fora. Quando você emerge uma pessoa dentro da água, afunda ela toda dentro da água, não fica nada dela de fora. Então, o que acontece? A pessoa ali, você invoca o nome de quem? É de uma trindade? Não, ele está falando aqui. É de Yahshua. Todos que fomos batizados em Yahshua na água, fomos sepultados com ele no batismo. Então, Paulo está falando que nós temos que ser sepultados no batismo. É no nome de 3 pessoas? É no nome do Pai? Não. É no nome do Espírito Santo? Não. É no nome de quem? Do Filho. Por que não é no nome do Pai? Porque o Pai não morreu. Ser sepultado, você tem que ser sepultado junto com aquele que foi sepultado. E Yahshua um dia foi sepultado. Lá em Israel, ele morreu e foi sepultado. Então, hoje, quando nós somos emergidos na água, nós estamos sendo sepultados com quem? Com Yahshua, é o que eu estou falando. Todos foram sepultados com Yahshua. Todos que morreram com Yahshua no batismo. Por isso que o batismo não é feito no nome do Espírito Santo. Porque, primeiro, que ele não é uma terceira pessoa. Segundo, que ele não morreu. Não é feito no nome só do Pai, Yahweh. Não, é feito no nome do Filho, Yahshua, porque foi o Filho que morreu. Então, aqui está desmascarado o batismo que a Igreja Católica trouxe. Foi ela que trouxe. Então, todo o cristianismo está debaixo de paganismo, seguindo o Império Romano, que está sendo usado por Satanás, e seguindo a Igreja Católica também, que é um instrumento de Satanás. Então, tudo que vem do Império Romano é Satanás que está usando. É Satanás que está dando as instruções para as pessoas poderem seguir e ficar no engano. Por isso que a Escritura fala: sai da Babilônia, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Sai do catolicismo romano, sai de tudo que vem do Império Romano, porque senão vocês estão profanados com as mentiras de Satanás. Então, o Império Romano, ele usou várias questões. Por isso que eu falei que o nome Jesus foi mudado. Por que o nome Jesus foi mudado? Deus vem de Zeus, não é Deus, é Criador, é Altíssimo. Deus vem de Zeus, você já foi provar. Jesus vem do catolicismo romano. Senhor significa Baal. Todos esses nomes foram mudados porque a Igreja Católica ela é chamada no Novo Testamento de Babilônia. Porque a Babilônia, no Velho Testamento, mudou o nome de Daniel, Sadraque e Mesaque. Eles mudaram o nome dos profetas para nome de ídolos. A Babilônia do Velho Testamento fazia isso. Quando chegou no Novo Testamento, o Império Romano passou a ser chamado também de Babilônia. A Igreja Católica passou a ser chamada de Babilônia. Por quê? Porque ela fez isso. Ela mudou vários nomes. Vários nomes que estão contidos na Escritura foram mudados pelo catolicismo romano para colocar nome de ídolos, como Deus que vem de Zeus, Senhor que vem de Baal. Então, tudo que vem do catolicismo romano e do Império Romano tem que ser lançado fora. Agora eu quero trazer aqui uma outra questão. Eu não vou pegar muita coisa aqui, irmão, porque senão nós vamos estender isso aqui e vai longe. Aqui tem um livro aqui, eu tenho um livro aqui, chama Seitas e Heresias. Ele tem aqui toda a lista dos dogmas da Igreja Católica e tem as datas dos anos. Vou pegar só algumas. Por exemplo, a Trindade nós já vimos. Surgiu foi no ano 381. O Filho passou a ser declarado como Deus encarnado na Terra em 325. Culto dos santos, passou a adorar santo, Aparecida, Santo Antônio. Vários santos passou a ser adorado no ano 370. Oração pelos mortos e sinal da cruz, que é sinal da cruz, começou a ser feito no ano 400. No ano 431, Maria proclamada mãe de Deus, mãe do Criador. Como é que a criatura vai ser mãe do Criador? Olha a data, tudo tem data, tá vendo? O latim passa a ser usado como língua oficial nas celebrações litúrgicas, anos 600.
Começo histórico do papado. Começou a ter papa no ano 609. Tá vendo? Tudo tem a data. Festa da Assunção de Maria. É observado pela primeira vez no ano 819. Passou a pregar que ela foi viva para o céu. Ó, tudo tem data. Tudo é dogma da Igreja Católica. Sai fora desse dogma. Não vou pegar todos os que não, porque senão, irmãos, é muita coisa. Aqui, ó. Vou até passar mais uma página para frente aqui. Ó. Por exemplo, o catolicismo romano fala que Maria é virgem até hoje, que José não teve relação com ela, e Úrsula não teve relação com ela, e que ela só teve Ialcha, que os outros, aquelas passagens ali onde fala dos irmãos dele, são primos. Não, irmãos, tudo heresia do catolicismo romano. Maria não foi para o céu, viva para o céu, igual o catolicismo romano fala, ela não foi. Ela não é a mãe do Criador, ela é criatura, pelo contrário, o Criador criou ela, não é a mãe do Criador, que nós fala, Maria, mãe de Deus, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, tudo heresia. Então, tudo isso que vem do catolicismo romano tem que sair fora. Ela não teve só Ialcha como filho, os outros são irmãos dele. É tanto que fala que quando Ialcha nasceu, ele era o primogênito. As escrituras nos mostram que Ialcha, como filho do Eterno, ele era o unigênito, se tornou primogênito depois que ele veio na terra, mas quando ele estava lá, ele era o unigênito, o filho único, unigênito significa filho único. Então, quando Maria deu à luz a Ialcha, a escritura teria que falar assim, e ela deu à luz ao seu filho unigênito. Não, não é isso que está lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 2, deixa eu ver se eu acho a passagem aqui. Lucas, capítulo 2, vai falar que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Está aqui, ó, Lucas 2,7. Então, ela deu à luz ao seu filho primogênito, ao seu primeiro. Está falando assim, ela deu à luz ao seu primeiro filho. É lógico, então, que vem depois, o segundo, o terceiro, não sei quantos que ela teve. Se ela tivesse tido só um, a escritura fala, ela deu à luz ao seu filho unigênito. Só estou desmascarando aqui a Babilônia e mostrando que tudo que vem da Igreja Católica tem que ser lançado fora. Maria hoje é adorado junto com Jesus. Mas a Maria e o Jesus que é adorado no catolicismo romano, é igual eu estou falando, se você for aprofundar, você vai ver que eles não estão, na verdade, nem se referindo a Maria, estão se referindo a Semiramis e Tammuz, lá do Velho Testamento. Tem a imagem da mulher com o menininho lá no Velho Testamento. Era Semiramis e Tammuz, lá da Babilônia. Então está tudo paganizado. Agora, só para nós passarmos direto aqui, duas coisas principais que surgiu no Império Romano. E surgiu agora na nossa época. A Escritura falou que ia surgir e surgiu na nossa época. As duas bestas do Apocalipse. As duas bestas do Apocalipse. A Escritura, por isso que o Império Romano ele tem uma grande importância no cumprimento das profecias das Sagradas Escrituras. O Império Romano tem uma grande importância no cumprimento das profecias das Sagradas Escrituras, principalmente Daniel e Apocalipse. É tremendo. Porque a Igreja Católica, por exemplo, quando o apóstolo escreveu o Apocalipse, ela nem existia, a Igreja Católica não existia, ela passou a existir do ano 325 para cá, ela veio através de Constantino. Constantino é que criou essa denominação católica. Denominação, ele que fez os templos e fez as pias batismais ali para batizar as criancinhas jogando água na cabeça. Ele que chamou os crentes para poder vir reunir em templo feito por pedras, de pedra, feito de concreto, feito de tijolo, porque o Eterno falou que a igreja dele não seria mais, ele não iria mais habitar em templos feitos por mão de homens. Então, a Igreja Católica é a primeira denominação. Por isso que é Igreja Católica Apostólica Romana, depois veio Igreja Luterana, Presbiteriana, Assembleia, Batista, foi surgindo as outras, ela é a mãe. Então, duas coisas que eu quero pegar aqui agora, que tem que cumprir, e hoje nós estamos vendo aí, as duas bestas do Apocalipse. Uma que levanta da terra e outra que levanta do mar. Tudo isso é símbolo. Essas bestas são dois homens. É o falso profeta e o anticristo, o antimachia. Os dois vão andar lado a lado. E as escrituras nos mostram que eles vão surgir aonde? No Império Romano. Por isso que o Papa está lá dentro do Vaticano hoje. O Vaticano pertence ao Império Romano. Por isso que o Emmanuel Macron, que tem 99,9% de ser o anticristo, surgiu na França. A França, no mapa mundial, você vai ver que a França é o cérebro do dragão. Eu já mostrei que o mapa mundial forma o Apocalipse 12. Quem não assistiu meus vídeos, assista lá. Quem está me vendo pela primeira vez, você vai lá e você coloca lá, mapa mundial, Romilson Ferreira. Você vai ver lá que tem um mapa mundial, aonde a França
pertence ali ao antigo Império Romano. A Itália também pertence ao antigo Império Romano. Hoje, o Império Romano ele vai ser constituído por 10 países da Europa. 10 países. Por que 10? Porque o antigo Império Romano se dividiu em 10, mas está lá na Europa. E o Império Romano ainda está lá. É França, Dinamarca, Itália, Espanha, são vários países ali que formam o antigo Império Romano. É de lá que vai vir esses dois homens, o antimachia, o filho da perdição e o falso profeta. E hoje tudo indica que o falso profeta é o Papa Francisco, porque ele é jesuíta, e o anticristo, o antimachia, é o Emmanuel Macron. Por isso que no livro de Mateus, você lê lá que é um acréscimo feito pela Igreja Católica, chama o nosso Salvador de Emmanuel, mas o nosso Salvador, o nome dele não é Emmanuel, ele não viria com esse nome, ele viria com o nome de Yahshua, que significa Yah salva, Yah é salvação. Emmanuel significa Deus conosco, é um nome de blasfêmia, é o nome do anticristo. Por quê? Porque ele vai afirmar ser Deus encarnado na Terra para as pessoas terem que adorá-lo. Então, quando você vai no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, fala: eis que a virgem conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. Ali no livro de Isaías, no Velho Testamento e no hebraico, a tradução original não é virgem, é jovem. Eu já falei sobre isso. Porque não está se referindo à mãe do nosso Salvador, a mãe de Yahshua. Não. Aquele texto ali está se referindo ao anticristo, ao filho da perdição, ao filho de Satanás. Agora, o filho do Eterno, o anjo Gabriel, no livro de Lucas, que é o livro mais confiável, porque o livro de Mateus tem muito mais fermento, o livro de Mateus está fermentado, vários fermentos, mas o livro de Lucas, que é o livro mais confiável, o anjo Gabriel é enviado pelo Eterno até a pessoa de Miriam, que o seu nome não é nem Maria, Miriam, e fala com ela: você vai ficar grávida pelo Espírito do Eterno, vai dar à luz uma criança, ele é o Filho do Altíssimo e o seu nome será Yahshua. Yahshua, Yod-He, Vav, Shin, Ai, no hebraico. Então, o Filho do Eterno recebeu um nome hebraico, que ele faz uso a esse nome, que significa Yah salva. Yah salva por meio de Yahshua. Então, até o nome Emanuel foi colocado pela Igreja Católica no livro de Mateus, que não é Mateus. Mateus significa presente de Zeus. O nome original é Matit Yah, significa presente de Yah. Então, ela mudou tudo. Ela mudou todos os nomes para poder colocar o nome de ídolos, fariseus, jebuseus, tudo em homenagem a Zeus. E aí o que acontece, irmãos? Então surgiu as duas bestas. Elas têm que surgir para cumprir a profecia, porque o Império Romano começou 700 antes do Machia. Veio na história, perseguiu os judeus, os ialdinhos, destruiu o templo dos judeus, escorraçou os judeus para fora da terra deles, matou Yahshua pregado no madeiro, perseguiu a igreja de Yahshua, vai ficar até a volta de Yahshua nas nuvens na guerra do Armagedon, quando Yahshua vai arrebentar o Império Romano, que estará sendo liderado pela última cabeça, o sétimo imperador, o anticristo, o filho da perdição. Então, esse império, o Império Romano, ele tem uma grande importância para que as escrituras se cumpram e para que nós vejamos o cumprimento dessa palavra. Nós já estamos vendo. Nós estamos vendo que a Igreja Católica não existia, surgiu. Passou a perseguir os crentes, porque o apóstolo Alvano falou que ela ia matar os crentes, ela ia estar embriagada com o sangue do santo. Ela fez isso. Os imperadores não existiam, passou a existir, passou a matar os crentes. Então, mas tudo isso foi registrado no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Daniel foi escrito há 700 anos antes do Machia. Já falou sobre tudo isso. Daniel falou da chegada do anticristo, dos 10 países que vai dar o poder para ele, para governar o mundo. Apocalipse também fala dos 10 poderes, dos 10 países que vai dar o poder para ele governar o mundo. Por isso que Emmanuel Macron está criando um exército com 10 países, porque tudo já está chegando agora. Tudo aponta mostrando que ele é o filho da perdição. Então, agora, quem quiser anotar os versículos, eu vou falar sobre ele aqui, vou ler, e aí eu vou encerrar. Eu vou ler o caráter dele e do falso profeta, para que os irmãos possam anotar aí. Uma síntese de verdades nessa passagem revelará os seguintes fatos relativos às suas atividades. Está falando da atividade do anticristo, o que ele vai fazer na terra, e quem é a pessoa dele, e o que ele vai fazer na terra. Ele entrará em cena nos últimos dias da história de Israel. Ele vai chegar nos últimos dias da história de Israel. Vamos soltar isso. Daniel, capítulo 8, versículo 23. Ele aparecerá até o dia de Yahweh ter começado.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Ele vai aparecer quando iniciar o dia de algo, quando iniciar a tribulação. Ela é de 7 anos. Os 3 primeiros anos e meio são chamados de tribulação. Os últimos 3 anos e meio são chamados de grande tribulação. Então, ele vai chegar bem no início do dia de algo, quando começar a tribulação. Sua manifestação está sendo impedida pelo detentor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Aqui está dizendo que tem alguém impedindo o anticristo de se manifestar. Quem é esse alguém? Eu já falei isso em vários vídeos. É o filho varão do Apocalipse 12, é os vencedores. O anticristo só vai se revelar ao mundo, filho da perdição, que hoje nós queremos que é Emmanuel Macron, mas só vai se revelar como a besta do Apocalipse, como o filho de Satanás, depois que o filho varão for arrebatado. Por isso que no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: na hora que aquele que agora o detém for afastado ou desaparecer da terra, então se revelará o filho da perdição, o homem da iniquidade. Aí vem assim: esse aparecimento será precedido por um afastamento, ou seja, o arrebatamento do filho varão. O filho varão tem que ser arrebatado para ele chegar. Que pode ser, vou passar para frente. Ele é um gênio. Por que vai se tornar um gênio? Porque Satanás vai entrar nele. Satanás é super inteligente. Por isso fala no livro de Ezequiel, que ele era a sabedoria, que ele era perfeito em todos os seus caminhos. Aí vem, já que ele surge do mar, Apocalipse 3, versículo 1. O que é o mar? O mar representa povos, nações, multidões. Ele é um gentio. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Ele tem 2 nacionalidades. Ele é gentio e judeu ao mesmo tempo, igual o apóstolo Paulo era. Ó, ele surge do Império Romano, da Europa hoje, tá vendo? Já que é um governador do povo que destruiu Jerusalém. Aí, ó, Daniel 9, versículo 26. Ele tem que vir do Império Romano, porque no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, que fala que o anticristo vai vir de um povo que destruiu o templo. Quem destruiu o templo? Os romanos. Então está em Daniel 9, versículo 26. Ele é o cabeça da forma final de governo gentílico mundial. Ó, pois é como o leopardo, o urso e o leão. Porque fala que ele vai ter todas aquelas características que está lá no livro de Daniel, daqueles impérios ali. E aí fala assim, ó, como tal, ele é um líder político. Macron é um líder político ou não? Eu estou lendo aqui, tirado de um livro de escatologia que trouxe corretamente, ó. Ele é um líder político, tá vendo? Aí vem. Sua influência é mundial, pois governa sobre todas as nações. Onde está isso? Apocalipse 3, versículo 8. Ele vai ter uma influência mundial em toda a terra, ele vai governar toda a terra. Essa influência surge por meio da aliança que ele fez com outras nações. Daniel 8, versículo 24 e Apocalipse 17, versículo 12. Aí aqui vem. Seu surgimento se dá por meio de seu plano de paz. Ele vai fazer um plano de paz com Israel e os palestinos. Daniel 9, versículo 27, Daniel 8, versículo 25. Ele será marcado pessoalmente por sua inteligência. Aí aqui vem. E persuasão. Daniel 7, versículo 8 e 20, Daniel 8, versículo 3. E também por sua sutileza. Já estou terminando. E astúcia. Ezequiel 28, 6. E logo sua posição sobre as nações será estabelecida pelo consentimento delas. Apocalipse 17, versículo 3. Fala que 10 países vai dar o poder para ele governar e todas as nações vão aceitar o governo dele. Vai consentir. Ele governa sobre as nações confederadas com autoridade absoluta. Tá vendo? Daniel 11, versículo 36. E é visto fazendo sua própria vontade. Ele vai fazer a vontade dele, porque o diabo vai estar encarnado dele. Essa autoridade é manifestada por meio da mudança de leis e costumes. Daniel 7, versículo 25. Ele vai mudar as leis do mundo inteiro. Nos últimos 3 anos e meio, vai mudar as leis do mundo inteiro. Seu interesse principal está na força e no poder. Daniel 11, 38. Como cabeça do Império Federado, ele faz uma aliança de 7 anos com Israel. Ele vai fazer uma aliança de 7 anos com Israel e os palestinos. Daniel 9, versículo 27. Por isso que a tribulação será de 7 anos. Que é quebrada após 3 anos e meio. Depois ele quebra essa aliança, ele não vai honrar essa aliança que ele fez com eles e passa a perseguir os judeus e a igreja do Mashiach. Ele introduz uma adoração idólatra. Ele vai querer que as pessoas adorem a sua imagem e a ele próprio. Daniel 9, versículo 27. Na qual se coloca como Deus. Ele vai se colocar como Deus. Por isso que Macron se refere a ele como Deus Júpiter. Daniel 11, versículo 36 e 37. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. É onde ele vai ser adorado como um Deus. Ele é descrito como um blasfemador por causa da usurpação da deidade.
Ezequiel 28, 2, Daniel 7, 25, Apocalipse 3, versículo 1 ao 6. Ele vai blasfemar contra o Criador em vários momentos. Toda vez que ele estiver dando uma palestra na televisão, ele vai estar blasfemando contra o Eterno. Ele é energizado por Satanás. A força que ele tem vem do diabo. Ezequiel 28, versículo 9 e 12. Apocalipse 3, versículo 4. Recebe dele sua autoridade e é controlado pelo orgulho do diabo. Ezequiel 28, 2 e Daniel 8, 25. Ele é o cabeça do sistema imoral de Satanás. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E sua declaração de poder e divindade é provada por sinais feitos pelo poder satânico. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 19. Satanás vai dar poder para ele levantar a mão para o céu e fogo cair do céu. Por isso que no livro de Jó fala que Satanás lançou fogo do céu e matou todo o gado de Jó. Satanás tem esse poder. E ele vai transferir esse poder para o anticristo, para o filho dele. Aí vem. Ele é recebido como Deus e governante por causa da cegueira do povo. Ele é recebido como Deus e como governante do mundo inteiro por causa da cegueira do povo, por causa da cegueira do povo. O povo não tem entendimento da verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Esse governante torna-se um grande adversário de Israel. Daniel 7, versículo 21, 25, Daniel 8, 24 e Apocalipse 13, 7. Haverá uma aliança contra ele. Ezequiel, capítulo 28, versículo 7. Algumas nações vão se levantar contra ele. Algumas pessoas, algumas nações vão se levantar contra ele. Daniel 11, versículo 40 e 42. A qual desafiará sua autoridade. No conflito resultante, ele ganhará controle sobre a Palestina e sobre o território adjacente. Daniel 11, 42. E fará sua sede em Jerusalém. Aí ele vai estabelecer sua sede lá, que é quando vai vir a guerra do Armagedon. Quando chegar ao poder, esse governante será elevado por meio da prostituta. Olha aqui agora. O sistema religioso corrupto que em seguida tentará dominar. Está falando aqui que a prostituta, a Igreja Católica, é que vai elevar ele, vai colocar ele no pedestal. Por quê? Porque o Papa, ele é o falso profeta. E o falso profeta faz igual o João Batista. O João Batista veio preparando o caminho para Yahshua chegar. O falso profeta está preparando o caminho para o anticristo chegar. Por isso que o Papa prega já falando que o mundo precisa do espírito de Emmanuel. Por isso que o Papa está pregando que o mundo precisa do espírito de Emmanuel. Por isso que de vez em quando Emmanuel Macron vai lá e os dois conversam mais de 1 hora. Então, a prostituta que vai colocar ele lá no pedestal. Depois ele vai destruir o Vaticano. Está onde? No livro de Apocalipse, capítulo 18, fala que vai ser destruído. E tudo indica que será destruído com bomba atômica. Ó. Esse sistema é destruído pelo governante para que possa governar sem impedimento. Apocalipse 17, versículos 16 e 17. Fala que o anticristo e os 10 países que vai dar o poder para ele vai se levantar contra a Igreja Católica, vai exterminar a Igreja Católica e todas as religiões do mundo, para que só ele possa ser adorado. Está entendendo? Porque Satanás quer ser adorado na pessoa do anticristo. Então, nenhuma religião vai poder existir. O próprio catolicismo romano vai ser destruído por ele. Então, é assim agora. Você lê. Ele, já estou terminando, ele torna o adversário especial do príncipe dos príncipes. Daniel 8, versículo 25, fala que ele vai se levantar contra Yahshua na volta de Yahshua, e Yahshua vai exterminar, vai lançar ele lá dentro do lago de fogo, junto com o falso profeta. Ó. De seu plano, 2 Tessalonicenses 2, 4, Apocalipse 17, 14. E de seu povo, Daniel 7, versículo 21 e 25. Apocalipse 13, 7. Embora ele se mantenha no poder por 7 anos, Daniel 9, versículo 27, sua atividade satânica está limitada à última metade do período da tribulação, aquilo que eu falei. Ele vai começar bem os 3 primeiros anos e meio, trazendo uma falsa paz para o mundo inteiro, que está no Apocalipse capítulo 6. Só que quando passou os últimos 3 anos e meio, Satanás encarna nele. Aí é onde vai cumprir aquela profecia do Apocalipse, falar, ai da terra, porque o diabo desceu até vós com grande fúria. Então, veja aí, esse governo será eliminado por um juízo direto do Criador. Ezequiel 28 e 6, Daniel 7, 22 e 26. Vai que o Eterno vai arrebentar ele. Apocalipse 19, versículo 19, através de Yahshua, né? Ele será lançado dentro do lago de fogo. Onde está isso? Apocalipse 19, versículo 20. Ele vai ser jogado dentro do lago de fogo junto com o falso profeta. E aí, irmãos, então o que acontece?
Se eu for pegar tudo aqui, é muita coisa, irmão. É muita coisa que tem com respeito a ele. Olha aí o quanto as escrituras tomam tempo para falar desse sujeito, do filho do diabo. Então, tá tudo aqui. Aqui, vou só pegar alguns títulos dele aqui. Ó. Muitos nomes e títulos são dados a esse indivíduo nas escrituras. Ó, por exemplo, o sanguinário e fraudulento. Onde está isso? Salmos 5, versículo 6. O perverso, Salmos 10, versículo 2 e 4. O homem da terra, Salmos 10, versículo 18. O homem poderoso, Salmos 52, 1. O inimigo, Salmos 55, 3. O adversário, Salmos 74, versículo 8 e 10. O líder de muitas nações, Salmos 111, versículo 6. O homem violento, Salmos 140, versículo 1. O assírio, Isaías 10, versículo 5 e 12. E aí, eu não vou pegar aqui... tem aqui, ó, mas vou só ver aqui. O hino triunfal dos tiranos, Isaías 25, 5. O profano e perverso, príncipe de Israel, Ezequiel 21, versículo 25 e 27. O pequeno chifre, Daniel 7, 8. O príncipe que adivinha, Daniel 9, 26. O homem vil, Daniel 11, 21. O rei que fará segundo a sua vontade, Daniel 11, 36. O pastor inútil, Zacarias 11, versículo 16 e 17. O Eterno fala que esse pastor ele vai arrancar as unhas das ovelhas e vai comer elas, vai comer essa carne. O bicho é maligno. O homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2 e 3. O filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2 e 3. O iníquo, o antimachia, o anjo do abismo, a besta, o rei de feroz caricatura, Daniel 8 e 23. O abominável da desolação, o assolador. Viu aí, irmãos? Então é isso, irmãos. Não vou pegar todas as passagens, todos os versículos, não, porque senão nós vamos tomar tempo. Então, os irmãos viram aí que o Império Romano sempre foi e sempre será um instrumento na mão de Satanás para poder atacar o Criador, perseguir Yahshua, perseguir o povo de Yahshua e profanar todas as verdades que foram reveladas pelo Eterno a nós. Usou todos esses instrumentos, a prostituta, tudo está no Império Romano. Então, tudo que é do Império Romano, irmãos, sai fora. E nós já saímos fora. Porque nós estamos na era da Igreja de Filadélfia. Quem está na era da Igreja de Filadélfia já saiu fora do sistema e não tem compromisso mais com o sistema e com nada que vem da Babilônia. Lançamos fora. Tudo que vem da Babilônia, nós lançamos fora, tem que tirar da mente, não é só da boca, não. Você tem que tirar da sua mente. É a mente que tem que abandonar todas essas doutrinas, essas heresias, ok? É isso aí, então. Fique na paz de Deus. Quem quiser comentar aí, pode comentar alguma coisa. Paz de Yahshua, meus irmãos, louvado